episódio de como fazer. Hoje a gente vai falar como fazer para manter sua saúde desde a primeira infância. Meu nome é Odara Delê, sou fundadora da empresa Alfabanto, estou com um vestido verde, eu tenho 1,65 m aproximadamente, minha pele é negra e meus cabelos são escuros, os meus olhos são pretos. E a gente tem uma convidada muito especial, a Karimá, que vai falar um pouco mais sobre yoga kemética, sobre a necessidade da gente pensar na plenitude a partir da respiração e principalmente se reconectar com a ancestralidade. Bem-vinda, Karimá. Eu que agradeço, ao convite aqui, então muito obrigada pela proposta. Ela é educadora, instrutora de yoga kemética. Quem mais, mulher? Mãe. Agora mãe, acho que é o primeiro, agora que aparece. E também aprendiz, de capoeira Angola, do nosso mestre Zelão, da escola Mutungo. E junto com o meu companheiro, somos o Requete Yoga, onde somos instrutores de Kemaktik Yoga, e entre outras coisas. Tudo isso, toda essa coisa maravilhosa, né? Axé. E, mulher, vamos falar sobre yoga kemética. Bom, a Kemaktik Yoga é muita coisa. Então, se a gente pensar só no nome yoga, já nos remete a todo um universo, que foi difundido e as pessoas conhecem enquanto prática, enquanto postura corporal, que leva a um equilíbrio do corpo, ou seja, traz um benefício para a saúde. Mas dizer sobre a Kemaktik Yoga é reconectar, e levar a um lugar de origem africana, desse lugar chamado Kemet. E Kemet tem esse nome porque significa terra dos homens pretos, Então, homens, a gente pensa, homens, mulheres, é o ser humano, de pele preta, porque era um lugar de terra escura, Então, Kemaktik Yoga é essa prática, de equilíbrio que traz benefícios para o corpo, traz saúde e que também nos reconecta a essa ancestralidade desse lugar, desse território africano. Mas especificamente ela é uma prática criada pelo nosso mestre Isser Hahotep, que foi aluno, discípulo do seu mestre, que é o Alsar Rapi. Então, eles que criaram essa forma que a gente conhece de Kemaktik Yoga, especificamente da escola Yoga Skills. Então, a escola Yoga Skills, que é do nosso mestre Isser, é quem criou esse método de Kemaktik Yoga. Foi baseada nos princípios de Maat, então uma prática dentro desse princípio de Maat, onde leva ao equilíbrio, à organização, à leveza, a uma ordem. Então, esse princípio kemético de Maat é visto na Kemaktik Yoga. Então, ela é uma prática com uma progressão geométrica, Isso é um pilar da Kemaktik Yoga, assim como a respiração de 4 tempos. Então, pensar isso é um caminho para a gente iniciar o que seria a Kemaktik Yoga. Massa, você falou muito sobre a relação de leveza, de entendimento do corpo. É recomendado para muitas gestantes praticar yoga, enfim, por várias questões, para entender a respiração, o autocontrole e até mesmo para facilitar as dores pós-parto e durante o parto, em que algumas mães relatam que tem. E aí a dúvida fica, como prolongar essa prática da yoga após o nascimento da criança? Como inserir as crianças e a mãe a essa prática? Você acha que é possível e como fazer? Realmente tem todos os benefícios para a gestação, Então, se a gente for falar só da gestação, tem muitos benefícios, no sentido fisiológico, biológico e que vai ter um impacto químico no corpo. Então, quando eu falo de impacto químico para uma gestante, como que você pode alcançar um alívio para suas dores. Então, praticando a yoga, isso é possível, Porque nesse momento da gestação, o corpo está transformando, Imagina um osso, que está realocando, um músculo que precisa se adaptar, você abre espaço, então está acontecendo realmente mudanças muito profundas no corpo, na transformação desse corpo. E com uma prática de um exercício físico, pode aliviar algumas sensações que ocorrem durante a gestação e que é desconfortável nesse sentido, de que você não tinha isso antes e agora está tendo por conta da gestação. Então, a prática por si só já traz vários benefícios. Isso no campo fisiológico, E aí a gente vai ter os impactos de como isso é transmitido para o bebê. Praticar a yoga, no caso a Kemaktik Yoga,
desde a gestação é entender que esse bebê, ele já é um ser humano, né? Ele já tem as suas sinapses ali iniciando e ele já está captando as coisas que acontecem nesse universo. Então ele vai captar isso, ele vai entender, ele vai se movimentar a partir do movimento que a mãe está fazendo. Então isso durante a gestação. Pro parto em si, né? Eu trabalho, né? Eu também tenho uma prática para gestantes, né? Então a yoga para o ventre com gestantes. Então, durante as minhas aulas, eu foco bastante nesse momento do parto, né? Por quê? Porque no parto é o momento onde vai acontecer milhares de coisas, para quem já passou por um parto sabe. Vai acontecer milhares de coisas na sua mente, vai acontecer milhares de coisas no seu corpo e muitas vezes ainda mais se é uma primeira vez, é um momento inesperado. E como que a gente lida com os desafios inesperados da vida? Então a yoga, ela auxilia nesse momento. Então quando eu falo para as minhas gestantes, né, elas não precisam lembrar de nada do que a gente está praticando durante as aulas. Por quê? Porque a intenção é que isso seja intuitivo no momento do parto. Mas, se tiver alguma coisa que elas possam realmente lembrar, é da respiração. Então, a yoga, ela tem esse poder de que com a respiração a gente leva esse lugar de foco, né, de concentração, alivia um pouco isso de uma ansiedade, até um possível desespero. Então, praticar a Kemaktic Yoga, sobretudo para o momento do parto, é importante por isso, assim, para dar essa possível segurança num momento tão inesperado, né, que é o parto. Pós-parto. 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 Enfim, essa mulher, né, ela tá no puerpério. Novamente, né, transformações imensas acontecendo na vida dela. Então, se a gente tiver algum tipo de prática, seja ela novamente, né, a gente está aqui falando da Kemaktic Yoga, mas seja qual for, uma prática onde essa mulher vai se sentir acolhida, em primeiro lugar, né, que seja um espaço de acolhimento. Então, tá aí com um grupo de pessoas, com uma instrutora, um instrutor que você se sinta acolhida, né? Em primeiro lugar é isso, né? Que é isso que essa mulher precisa nesse momento. E aí vai auxiliar, novamente, essa questão fisiológica, né? Vai auxiliar também num possível retorno desse corpo, né? De uma maneira equilibrada e orgânica, né? De ir retornando a um corpo antes da gestação, né? Nunca mais será o mesmo, mas no sentido de como passar por essa transição. Então a yoga também vai auxiliar nesse momento e eu acredito que é isso, assim, no sentido do pós-parto é de auxiliar essa mente e corpo, né? Que também desde a gestação já foi trabalhada, estudada. Você falou sobre respiração. A respiração também é um processo de autoconhecimento, de entender o seu mecanismo e o seu corpo. A gente pode dizer que yoga e meditação, elas estão ligadas ou não? Completamente ligadas, na verdade tem tudo a ver e é interessante a gente fazer essas divisões, essas separações, né, de o que é respiração, o que é meditação, o que é yoga. Então a yoga, no caso, ela é tudo isso, ela é a respiração e é a meditação. Segundo o nosso mestre, ele diz que a Kemaktic Yoga é uma meditação em movimento. Então, quando a gente está fazendo as posturas, né? Então, assim, levantou o braço, levantou a perna, colocou a perna para um lado, está tendo o movimento do corpo, mas a sua mente, a sua concentração, que é através da respiração, ela está acontecendo. Então, a meditação não necessariamente é você estar parado. Você pode estar em movimento e meditando. E a respiração está dentro de tudo isso, porque o foco da prática da Kemaktic Yoga é a respiração. Quando você respira, você está levando o foco de concentração para esse único ponto. É você ter um eixo de ponto de concentração. E isso pode acontecer falando, por exemplo, eu estou aqui falando com você, mas eu posso estar num direcionamento de um ponto de concentração. Então, não significa você estar literalmente imóvel e parado. Sobre os movimentos, as posturas da yoga, elas estão acontecendo ao mesmo tempo que você está respirando, ao mesmo tempo que você está tendo foco na sua concentração da respiração, e isso é meditar. Eu fico pensando que é isso. Muitas vezes nós precisamos ter consciência corporal e como ensinar isso para as crianças. Não sei se tem a possibilidade disso acontecer, né, de ensinar. E se tiver, quais são os passos que um adulto, uma mãe, um pai, enfim, o responsável pela criança pode inserir na yoga ou mesmo nesse processo de meditação, como eu diria, meditação em movimento, pode ser. Essa questão da respiração, né? Bebês nascem sabendo respirar.
a gente desaprende ao longo da vida. Então, olha que interessante, né? A gente está falando sobre como aprender na gestação, que é um corpo que vai trazer uma vida, né? E como continuar a yoga com o bebê, né? Que nasceu. Mas olha que interessante, porque é ele que está nos ensinando. Olhar para um bebê e ver como ele está respirando, essa é a forma correta. O que significa isso? Então, a gente tem 3 regiões para respirar, né? Abaixo do umbigo. Então, essa região do baixo ventre, né, essa região mais pélvica. Aí a gente tem essa região do diafragma, né, que está aqui, abaixo aqui do peito. E essa região em cima, que é acima do peito. Qual que a gente não quer respirar? Qual que é a forma errada de respirar? Essa daqui. E é essa que a gente vê muita gente respirando. Então, o dia a dia, que é corrido, que a gente está correndo de um lado para o outro, que a gente tem que pensar em milhares de coisas, ou mesmo em casa, né? Fazendo diversas atividades, muitas vezes a gente faz isso de forma acelerada. Então, fazer e viver de uma forma acelerada, a gente acaba respirando aqui em cima. Então, com a prática da Connect Yoga, a gente volta a ter essa consciência e informação de respirar abaixo do nosso umbigo, nessa região, que é a que os bebês respiram. Por isso, eu quis explicar aonde que a gente olha para o bebê e está vendo que ele está respirando certo, porque eles respiram na barriguinha. Então, você observa que ele não está respirando aqui em cima, ele não respira alto. Então, com a prática da Connect Yoga, da yoga, você volta a ter essa consciência de qual local respirar, e isso você vai ter os impactos na vida. Então, de ter uma respiração mais tranquila, mais calma, mais serena, e assim seguir os seus dias, os seus afazeres e a vida, né? Magnífico isso que você está falando, né? Isso que nós buscamos, de alguma forma, a plenitude, a calma. E essa calma, pelo que você me traz, ela está muito relacionada com um bem-estar. E que automaticamente a gente tem aí uma vida saudável. No seu entendimento, o que seria uma vida saudável? E como manter essa vida saudável desde a primeira infância, né? Como você diz, que nós aprendemos a respirar quando nós estamos ainda na barriga das nossas mães, mas que nós desaprendemos. Como, de alguma forma, a gente pode trazer isso para a nossa vida até o período da adultez, velhice, assim por diante? O que é saudável, o que é uma vida com saúde, né? E aí a gente tem o Dr. Laila África, que sempre trabalhou voltado para essa perspectiva de saúde a partir de pessoas melanizadas, né? Então, a partir da população negra, né, preta. E aí ele vai dizer que esse termo saúde, saudável, foi tirar essa palavra do holístico africano. Então, quando a gente pensa em ser saudável, em uma vida com saúde, é pensar numa vida africana. Então, isso é bem importante. Por quê? Porque aí aqui no Ocidente, dessa maneira que a gente vive, foi dividido isso em caixinhas. Então, quando eu falo sobre saúde, o que é uma vida saudável, não é só fazer uma prática de Connect Yoga. Não é só ter uma alimentação, é tudo junto. É ter uma vida na sua plenitude, de uma forma completa, da hora que você acorda até a hora de você dormir, e pensar quais são todas as suas ações ao decorrer do seu dia e que te levem a uma forma do entendimento do que você viveu uma vida saudável. E aí, então, pegando por esse próprio viés da própria Connect Yoga, que é baseado nos princípios de Mate, que é a ordem, que é o equilíbrio, que é a leveza, é a gente pensar quais foram as nossas ações do nosso dia que levou a isso. Então, uma vida saudável e como ensinar ou como querer isso para os nossos filhos, né, nessa primeira infância, né, é pensar em todos os aspectos da vida. Não só no momento de parar e meditar num tapete, mas assim, o que eu estou consumindo? Consumindo em termos de alimento, mas também aquilo que eu escuto, quais são as conversas que eu tenho, qual é o ambiente, do que eu estou ouvindo no meu dia, e aí sim também a sua ação e responsabilidade, o que eu estou dizendo, né? O que eu estou levando de informação, como que eu inicio os meus diálogos nas minhas relações, né? Então pensar em Connect Yoga, remeter esse lugar, essa ancestralidade que já tinha a sua própria estética de vida, né? Inclusive de vestimentas. Então assim, o que a gente está vivendo no mundo, né? O que leva ao meu dia a entender que é uma vida saudável, que é uma vida com saúde. Ainda dessa perspectiva, né, sobre saúde holística africana, a gente também tem outra pessoa, né, uma mulher africana em diáspora, que é a Queen Afua, e uma pessoa muito importante, né, para pensar a saúde para toda a nossa comunidade, né, todo esse legado, né, que
que ela nos deixa com as suas contribuições. E aí ela diz que saúde é um cultivo diário. Então, cultivo como uma planta. Então, todos os dias a gente precisa regar, todos os dias aí a gente precisa avaliar como está esse solo e entender se está na hora de colher, então a gente tem que fazer a colheita, tem a poda. Então, quais são os momentos? A gente tem que olhar para a vida nessa perspectiva, quanto o cultivo diário. Então, quais são as minhas ações diárias que me levem a esse cultivo de uma vida que a gente entende como saudável, como uma vida equilibrada, que vai nos trazer essa saúde. Olha o sorrisão já. Que é isso, né? São os grandes desafios que nós temos de pensar nessa vida saudável e as coisas que nós consumimos. Pensando que no lugar onde nós estamos hoje, a gente consome muito, na verdade, é trazido para nós muitas coisas negativas que muitas vezes não faz bem para nós, né? E como que de alguma forma a gente precisa mediar e saber como que essas coisas vão entrar na nossa vida. Você trouxe bastante coisas sobre o entendimento do continente africano. E um dos pontos que nós temos é retornar ao território, ao nosso território de origem, o território africano, mas que muitas vezes a gente não consegue fisicamente. Você acredita que a Yoga Kemetic ela pode ter essa conexão com o continente africano, mesmo que não seja fisicamente? E quais são os benefícios de trazer essa ancestralidade para as nossas crianças, né? É muito linda essa pergunta, Odara. Então, assim, a gente pode aqui agradecer, né, aos nossos ancestrais, né, ao qual a gente deve muita honra, por ter nos deixado toda uma ferramenta de como viver a vida. Devido a uma AFA, a gente está aqui onde a gente está, no contexto que a gente está, da maneira que os nossos também passaram. Mas é pensar que ser um ser africano num solo é a continuidade. Então, independente de onde a gente esteja, essa continuidade nos acompanha, porque nós somos uma célula ancestral. Então, independente se a gente não está naquele território que a gente chama de continente africano, mas somos a continuidade, somos essa diáspora. E quando a gente retoma, então, nesses princípios e filosofia e conceito de Kemet, é entender que somos Néter. Néter é toda uma natureza, né? Todos os elementos da natureza. Então, somos as estrelas, somos as plantas, somos a terra, somos o mar. E isso é contido através de uma célula. E ela se multiplica, se recria e forma todas essas estruturas, como eu falei, com as estrelas, o cosmos, nós, pessoas, seres humanos. Então, aonde estivermos, essa célula vai estar presente. Né? E aí, qual que é a nossa memória celular? É a nossa ancestralidade africana, enquanto seres dessa continuidade africana, correto? Então, quando a gente está diante da prática da Kemetic Yoga, é uma forma da gente relembrar, mesmo sem ter ido. Né? É uma forma da gente estar num solo, no sentido dos seus ensinamentos de vida, sem estar naquele momento, naquele período, mas está dentro de nós. Então, quando a gente está na prática, a gente tem revelações muito bonitas, né? Desse momento, dessa meditação, dessa introspecção, desse universo que a gente entra dentro da prática da yoga e sente uma paz, uma tranquilidade, que esse é o estado original de um povo africano, que é o seu estado de Hotep, que é seu estado de paz. A colonização, a escravização nos tirou isso. A gente vive esse mundo acelerado que diz que, né, como que é o negro, aí tem todos os estereótipos, né? É da bagunça, é da agitação, é de falar alto, e que pode ser também, mas não se resume a isso. A gente também tem o nosso momento, o nosso estado de paz, tranquilidade e serenidade, que nos faz ter a possibilidade de tomar as nossas decisões mais coerentes, mais corretas, né? Então, isso faz a gente enfrentar a vida de uma forma melhor. E, inclusive, outra pessoa, né, outra mestra, né, que nos ensina isso é Subunfu Somé, né? E ela diz que a necessidade da gente trabalhar todos esses ensinamentos, de relembrar isso a todo momento com as nossas crianças. Por quê? Para que para elas, numa vida adulta, isso não seja um esforço tão grande como é para nós. Estar diante das nossas crianças e levando e trazendo esses ensinamentos dentro dessa diáspora é essa forma de que não seja... de que elas não tenham que desbravar isso de uma maneira com muito esforço e simplesmente relembrar aquilo que elas são, a quem elas são, e isso ser uma continuidade, né? sem sofrimento, né? Que essa é a ideia, de que a gente viva uma vida
equilibrada, saudável. E isso é uma forma, seria o fácil, né? Como você tem uma vida fácil, que é simples, através da nossa própria ancestralidade. Quanto mais cedo a gente faz isso, relembrando as nossas crianças, elas vão ter esse futuro, né? Elas vão ser essa pessoa, esse ser adulto com essa consciência e com esse modo de vida. Karima, muito obrigada. Vários momentos eu fiquei arrepiada aqui, pensando o quanto é necessário a gente trazer esses conhecimentos para as nossas crianças, para a nossa comunidade. Pensar nesse estado de paz, né? Por mais que a gente vivencie essas violências, que não é só uma, são várias violências, é muito difícil a gente encontrar, às vezes, nosso estado de paz, né? Principalmente pensando nas mães, que a todo momento fica pensando como estar com seus filhos e trazer o bem-estar para os seus filhos nessa sociedade que é tão violenta e que, de alguma forma, vai desumanizá-los em algum momento. Então, é muito caro ter essas informações e é necessário para nós, enquanto sociedade, comunidade, pensar nesse bem-estar, nessa plenitude nossa e das nossas crianças. Então, é isso. Gratidão por essas palavras, gratidão por estar aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo que nós trouxemos, comentem, curtam, compartilhem. Nós temos nossa página do Instagram e também tem a página da Karima, que vai trazer mais conteúdos também relacionados à yoga kemética. Eu que agradeço, Dara. Para quem não sabe, né, a nossa caminhada vem de longos passos. Então, para mim é um prazer estar aqui com você e sempre é um prazer maior por conta desse assunto, né? Então, a nossa caminhada não iniciou assim e a gente foi se construindo e cada vez mais que a gente pode falar, né, sobre a nossa ancestralidade, uma vida saudável, que a gente já vem fazendo isso há um tempo, é sempre muito prazeroso para mim, é um motivo de muita felicidade, muito orgulho. E nós somos eu sou Karima, né, Karima Serene, junto com o meu companheiro, como falei, Furaha, e Furaha Rimani, somos o Requete. Então, quem quiser acompanhar, saber um pouco mais sobre essa filosofia, essa história, né, essas práticas de Kemet, Requete Yoga. Aqui um presentinho da Alfabanto, o livro Kênia, Seu Poder Poderoso. Lindo. Jarabi vai amar, né? Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos.